Salve, 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 meu querido! Salve, minha querida! Tudo bem com vocês? Eu tô muito legal. Professor Adriano, 8º ano, língua portuguesa. Dá uma olhadinha aqui do lado. Ó, quem tá aqui? Ó. Salve, Natan! Belezinha, meu querido? Boa, né? Então, nós dois aqui, eu, Natan e vocês aí do outro lado, ficaremos juntos nessa aula hoje, né? Vamos falar sobre o quê, então? Quais são os objetivos da nossa aula hoje? Vamos ver ali? Olha, nós vamos ler resenhas. Vamos conhecer um pouquinho, fazer a leitura de resenha descritiva, resenha crítica, estabelecer a diferença ficha técnica e sinopse entre a resenha, ficha técnica e sinopse a partir de análise comparativa desses gêneros textuais. Vamos ler então, além da resenha, a sinopse e a ficha técnica. Vamos ver a diferença que tem entre esses gêneros. Belezinha? Boa, né? Então, vem aqui, vem comigo. Olha essas imagens aqui, moçada. Hein? Do que será que está apresentando? Qual será que é o produto cultural apresentado aqui, nesses 3 cartazes? Isso, boa, mas são rápido. Isso, nós estamos falando de filmes, né? Cinema, nós temos aqui, ó, Pantera Negra. O que nós temos aqui? Olha, alguém sabe esse filme aqui? Lembrou? Mulher Maravilha. E aqui as melhores coisas do mundo. 3 cartazes de 3 produtos culturais que são filmes. Então, produto cultural cinematográfico. Isso aí. Então, produto cultural, o que ele é? Se eu já falei que é produto cultural, produto cultural é tudo aquilo que é criado ou produzido no âmbito da cultura. Ô, professor, explica para nós melhor o que é cultura. Aqui embaixo, ó, ele vem do latim, né? Cultura, cultura. O que é? A ação de tratar, cultivar a mente e os conhecimentos e várias outras acepções. Então, a cultura é aquilo que o ser humano produz, né? São os bens materiais que o ser humano produz, bens materiais e imateriais também, né? Não materiais. Nós temos vários tipos de bens culturais, produtos culturais. Cinematográficos, vimos ali agora. Nós temos os gastronômicos, comidinha, né? Aquele prato específico. Nós vamos ter também outros bens culturais, como, por exemplo, das artes plásticas, da engenharia, musical, literário, vários bens culturais que nós temos. Temos vários tipos deles, bens ou produtos culturais. No ramo da cinematográfico, né, nós temos aqui a Hollywood, que você já deve ter ouvido falar ou assistido filmes, e no Brasil nós temos a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, que é uma agência fomentadora, né, que auxilia, né, os filmes, então a indústria cinematográfica brasileira. Uma maneira de nós nós conhecermos os filmes ou qualquer outro tipo de bem cultural, produto cultural, como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou ler qual o livro que eu vou ler o próximo? Qual é o próximo filme? Uma das maneiras que chegam até nós é por um texto chamado resenha. A resenha nada mais é do que uma prestação de serviço que muitas vezes o jornal faz para nós. Como assim prestação de serviço? Você está em dúvida sobre um livro. Que livro que eu vou ler? Você vai lá e abriu o jornal, abriu o site e você encontra uma resenha. Alguém falando daquele livro, daquele jornal ou ainda daquela música, daquela banda que você nem sabia que tinha lançado música nova. Nem sabia, mas se viu ali. Então, acaba entendendo, compreendendo e a resenha ela traz para nós. Então, a resenha é isso, é aquele texto em que o resenhista ou a resenhista vão informar para nós sobre um produto cultural. Precisa ser necessariamente novo? Não, de preferência novo, né? Para falar do que nós estamos discutindo, que é algo novo que chegou, que foi apresentado, algo novo que saiu. Mas pode ser também de um bem cultural não tão novo, não tão contemporâneo assim. Nós temos 2 tipos de resenha. Nós temos a chamada resenha crítica, que o nome já fala, né? Ele vai ter um juízo de valor, é um texto muito próximo ao texto opinativo. O autor, além de falar sobre o produto cultural,
seja filme, qualquer outro produto cultural, ele vai também dar opinião, ele vai comentar, olha, a obra é essa e eu gostei, não gostei por causa disso. É bom, em tal momento acontece tal coisa que levanta a plateia. É isso aí. Então, resenha crítica, temos uma ideia, uma opção, uma opinião naquele texto. Nós vamos ler agora aqui um pedaço de uma resenha crítica de um filme, Pantera Negra. Acompanhem comigo. Em meio ao fascinante equilíbrio entre tradição e modernidade, o filme avança mais alguns passos dentro da novela do universo cinematográfico Marvel, situando-se entre os eventos de Capitão América Guerra Civil, sem, no entanto, ser uma sequência direta do que lá acontece, ao menos não em relação aos demais super-heróis retratados. Por outro lado, em meio a tamanho apuro da ambientação, o filme entrega poucas cenas de ação. Pantera Negra é também um ícone na representação feminina. Tanto Lupita Nyong'o quanto Danai Gurira e a ótima Letitia Wright. O filme traz mulheres fortes e decididas, com posição de destaque na estrutura de poder de Wakanda. Além disto, o trio surge muito bem na composição de seus personagens, especialmente na divertida dinâmica entre irmãos, envolvendo Shuri e T'Challa. No lado masculino, além da boa participação do protagonista, há também Martin Freeman, que reprisa seu naturalismo habitual ao compor um personagem bem parecido com seus últimos trabalhos e, mais uma vez, de forma competente. Então, aqui, nós temos aqui um exemplo da resenha crítica. Como que eu sei que tem exemplo de uma resenha crítica? Porque, além de falar do filme, traz opinião. Quando o autor aqui da resenha fala das 3 mulheres que estão aparecendo no filme, como que eles falam a relação delas? Ele simplesmente cita? Não. Ele traz um juízo de valor. Veja que ela está trabalhando aqui, a ótima Letitia Wright, né? É um ícone da representação feminina. Então está trazendo mulheres fortes, decididas. Isso é a opinião que ele está trazendo. Por isso que é uma resenha descritiva. Crítica. Agora sim, vamos para a descritiva. Na descritiva, nós temos o quê? Nós não vamos ter essas opiniões, vai só apresentar o texto, apresentar o filme, no caso, né? Ele não vai ter uma avaliação, um juízo de valor. Vamos observar, então, no fragmento a seguir, uma resenha descritiva? Acompanhem comigo lá. Mulher Maravilha, em inglês, Wonder Woman, é uma personagem fictícia das histórias em quadrinhos publicadas pela editora estadunidense DC Comics. Criada pelo Dr. William Moulton Marston, foi a primeira super-heroína da DC Comics. Sua primeira aventura foi na revista All Star Comics, número 8, em dezembro de 1941, nos Estados Unidos. A personagem é um dos maiores ícones pop do sexo feminino, princesa embaixadora das Amazonas da Ilha Paraíso, também conhecida como Temícera ou Temícera, filha da rainha das Amazonas Hipólita. Ela foi mandada ao mundo dos homens para propagar a paz, sendo defensora da verdade e da vida na luta entre os homens e o firmamento entre os mortais e os deuses, possuindo habilidades super-humanas. E seu laço da verdade, ela faz parte da trindade da DC Comics e muitas vezes funciona como o equilíbrio entre os extremos, o Superman e o Batman. É parte integrante da Liga da Justiça. Viram as duas resenhas? Nós temos a primeira resenha crítica e agora uma resenha o quê? Descritiva. Segue lá, seguem comigo. Por que então os trechos que nós lemos do Pantera Negra vai exemplificar uma resenha crítica e os trechos sobre a personagem Mulher Maravilha são exemplo de uma resenha descritiva? Pense aí,
Eu falei agora há pouco ali da resenha crítica. Enquanto você vai pensando aí, eu vou esperando aqui. Então faz aí, eu fico aqui. Vai lá, hein? Boa, meu querido, boa, minha querida. Fechou aí? Claro que você consegue, né, conseguiu fazer. Relembre a nossa aula aqui que nós estamos falando. Claro que você lembrou. Então vamos ver? Acompanha aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Opa, chegamos. Olha lá. Nos fragmentos ilustrativos da resenha crítica é feita análise do filme em comparação a outro, que segue na mesma linha argumentativa de Pantera Negra. Nos comentários são usados muitos adjetivos, caracterizações, com os quais o resenhista avalia o filme Pantera Negra. Então vejam lá, no exemplo da descritiva, observa-se uma linguagem mais objetiva, vai direto ao ponto, né? Informativa, sem o uso de adjetivos e sem a presença de comentários, como ocorre na resenha crítica. Então é isso que nós temos ali, a diferença entre os dois textos que a gente viu agora há pouco. Então, acontece dentro do próprio texto isso. Isso é bem legal, é importante que vocês vejam, a resenha é fundamental, um texto fundamental para propagar esses produtos culturais que nós temos de maneira geral produzidos pela humanidade. Observe agora esse print que está aí, né? Essa imagem da tela que foi retirada, e acompanhem comigo. Veja lá, título, As Melhores Coisas do Mundo, original, ano de produção 2010, dirigido por Laís Bodansky, estreia 8 de abril de 2010, Brasil, que tem outras datas, né, para ver em outros locais, nós não temos aqui, a duração 107 minutos.
Classificação 14, ou seja, não recomendados para menores de 14 anos. Gênero, comédia, drama, nacional e romance. Países de origem, Brasil. Observaram? Viram os dados que estão aqui? Vamos lá então. Agora leia o texto a seguir, observando o conteúdo. Mano é um jovem da classe média da cidade de São Paulo e cujos pais estão se separando. Seus medos, angústias e ansiedades, típicos da adolescência, são compartilhados entre os amigos da escola onde estuda. Ali, esse grupo de adolescentes ainda discute dilemas como amor, sucesso, medo e preconceito. Mas é nesse ambiente que eles têm ao seu lado um jovem professor que entende aqueles garotos e os guia nas descobertas que ocorrem nesta fase da vida. Aqui embaixo, papodecinema.com.br, daí que foi retirado esse trecho, esse texto. E agora, eu quero que vocês vejam aqui, desses dois textos que nós lemos. Vou voltar aqui, acompanhe. Esse primeiro texto que está aqui, vejam. Título, produção, dirigido, estreia, duração, classificação, gênero, países de origem. Esse primeiro texto está aqui. Com esse outro texto que está aqui, é esse parágrafo. É um texto integral aqui, tá? Isso é uma dica. Então, comente as diferenças entre os dois textos lidos, o print e fragmentos. Em comparação aos trechos, são exemplos de resenha crítica, meu querido e minha querida. Se faz isso, vai lá. Com muita atenção, veja, eu fico aqui esperando e você fica aí fazendo. Eu já volto. Vai lá, hein? E aí, terminaram? Claro que sim, sempre se terminam rápido, né? Vejam,
acompanhem aqui o que eu estou falando, a correção. Então, a atividade está pedindo o quê? Que vocês façam a comparação daqueles prints, né, do print do fragmento anterior, com a resenha crítica. Agora, me acompanhe. Vem. Chegamos. Olha só. Vamos observar ali. Nos dois últimos textos lidos, aquele printzinho e aquele fragmento, são apresentados dados técnicos do filme, em um print e uma visão geral do enredo e personagens no outro. Após a leitura, fica a critério do leitor assistir ou não o filme. Agora, por outro lado, na resenha crítica são trazidos detalhes do filme e a opinião, a avaliação do resenhista, a qual pode acabar influenciando no leitor ou então na pessoa que for assistir ao filme. Então, posso influenciar. Se observar, então, que esses últimos dois que nós vimos ali, vou voltar rapidinho ali para vocês acompanharem comigo, olha. Esses últimos dois têm informações bem objetivas mesmo. Os dados, e aqui está falando, muito simples, falando quem é o humano, qual é o enredo do filme. É isso que está falando. Quem que eles encontram, né? Encontram um professor que vai auxiliar eles nessa descoberta deles, que ocorre nessa fase da vida de adolescentes. Você tem os dados do filme apenas aqui e umas informações de enredo. A resenha não, a resenha ela já tem um juízo de valor, uma fala, né, que vai dizer se é bom ou não é, no ponto de vista sempre do ou da resenhista. Então, os dois últimos textos que você leu são exemplos de ficha técnica e sinopse. Então, a ficha técnica é a parte técnica daquele filme, ou daquele, no caso é do filme, né? Mas poderia ser de um livro, poderia ser de uma música, pode ser qualquer situação, de qualquer produto cultural, gente, tá? Então, é uma pré-definição que tem por objetivo apresentar de forma concisa, padronizada. Como assim padronizada? Tem um padrão, tudo igual. Se eu pegar aquela fichinha e pegar outro filme, eu só preencho os espaços ali. E demais, filmes e demais produtos culturais. Ainda há outros produtos que exigem uma apresentação nesse formato. Como eu disse, qualquer produto cultural se consegue trabalhar, realizar uma ficha técnica. Uma receita poderia? Poderia. Eu posso trazer todos os dados que tem naquela receita, né? Então, a quantidade de produtos, posso fazer. Já a sinopse tem função de apresentar a obra, o produto, no caso que nós vimos ali agora o filme, de maneira geral, né? Então um enredo bem rapidão. É importante estratégia de divulgação de uma obra. Pode ser um dos motivos que levará alguém a decidir ou não assistir a um filme. A sinopse traz uma definição objetiva, mas suficiente para informar e até mesmo para despertar interesse e acompanha a obra em catálogos, promoção de TV, de cinema e festivais. Tempinho, passado. No tempo que nós tínhamos lá as locadoras de filmes, né? Nós tínhamos a locadora e você conseguia ver no DVD ou ainda mais tempo atrás nas fitas VHS, você tinha uma sinopse, então na capinha lá do filme que você queria assistir. Lia ali para você saber um pouquinho da história, do enredo, do que se trata, para poder assistir. Ainda hoje nós temos sinopses. Então tem vários sites que têm sinopses para vocês acompanharem e decidirem se vão querer assistir ou não, conhecer um pouquinho daquele filme. Ou da música também, pode ser qualquer bem cultural. Boa, né? É isso aí, moçada. Vamos retomar o que teve hoje? Então, nessa aula, nós estudamos sobre o gênero textual resenha, analisando as diferenças entre a resenha crítica e a descritiva. Nós fizemos a comparação entre resenha, ficha técnica, sinopse e identificamos as diferenças. Tudo isso nós vimos nessa aula. Eu, como sempre, adorei estar com vocês aqui. Espero que o Nathan também, eu acho que ele gostou, hein? Mas eu espero que a gente continue nas próximas. E até mais, moçada! Tchau!